A gente olha para a história do profeta Elias e, nossa, o que vem à mente são os milagres, né? Fogo caindo do céu, o fim de uma seca terrível. Mas por trás desse gigante da fé tem uma história muito humana. Uma história sobre chegar no limite absoluto. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que acontece quando até os mais fortes se cansam e a esperança parece que foi embora? Olha só que frase. Essa é sem dúvida uma das orações mais cruas, mais desesperadas de toda a Bíblia. E ela não veio de um descrente, não. Veio de Elias, o grande profeta de Deus. E o mais chocante foi logo depois da sua maior vitória. Então a pergunta que guia a nossa conversa é: como um homem que viu tanto poder divino de perto chegou a esse ponto de querer desistir de tudo? E aqui está a chave para a gente entender essa história toda. Existe um contraste enorme, chega a ser doloroso, entre o Elias em público e o Elias no particular. De um lado, o profeta corajoso que peita rei e que desafia o sistema. Do outro, um homem quebrado, fugindo de uma única ameaça logo depois de uma vitória esmagadora. É exatamente nessa tensão que a lição mais profunda se revela. Para a gente entender a profundidade da queda dele, primeiro a gente precisa voltar para o topo, visitar o auge do seu poder, o momento da sua maior vitória pública. E para isso, a gente vai até o Monte Carmelo. O contexto aqui é fundamental. Israel não estava só desviado espiritualmente. A nação estava numa crise de identidade profunda. O rei Acabe e a rainha Jezabel, eles não só permitiram a idolatria, eles fizeram dela a religião oficial do Estado. E mais, eles caçavam e matavam sistematicamente os profetas de Deus. O clima era de medo, de conformismo. E é no meio desse cenário de opressão que a voz de Elias ecoa com essa pergunta, que é quase um corte, né? Ele força a nação a tomar uma decisão. Ele escancara a apatia do povo, deixando claro que não dá mais para ficar em cima do muro. Essa pergunta prepara o palco para uma das maiores demonstrações de poder que a gente já viu. A estrutura desse confronto é muito reveladora. Elias não entra num debate teológico complicado. Não, ele propõe um teste público, visível, que ninguém poderia contestar. Enquanto os profetas de Baal se cortam, gritam por horas e nada, um silêncio total, a oração de Elias é curta, focada, cheia de confiança. E a resposta? Imediata e avassaladora. Fogo desce do céu e consome tudo. O sacrifício, a lenha, as pedras e até a água em volta. O resultado, então, foi uma vitória completa, inquestionável. A idolatria foi humilhada publicamente e o povo ali, entre o terror e o fascínio, finalmente reconhece quem é Deus. Nesse momento, Elias está no ponto mais alto do seu ministério. A batalha parecia vencida, de uma vez por todas. Pois é, mas a glória do Carmelo estava prestes a se transformar na escuridão do deserto. A virada do triunfo para o desmoronamento da alma de Elias é chocantemente rápida e nos ensina uma lição importantíssima sobre a fragilidade humana. O poder não caiu. Jezabel, cheia de ódio, envia uma única ameaça de morte. E aqui a gente vê algo muito profundo. O mesmo homem que enfrentou 450 profetas, agora corre de uma única mulher. Mas isso não é covardia, é o resultado do estresse acumulado. Sabe aquela gota d'água que faz o copo transbordar? Foi isso, o ponto de ruptura. O que Elias viveu ali é o que hoje a gente chama de burnout espiritual, um colapso total. É só pensar em líderes, ativistas, cuidadores, qualquer pessoa que está numa função de altíssima pressão e que se entrega totalmente por uma causa. Até que um dia, simplesmente, não tem mais nada para dar. Os recursos internos se esgotam e aí a menor das ameaças parece uma montanha intransponível. Ali, debaixo daquela árvore, a mente exausta de Elias começa a distorcer a realidade. A vitória gigantesca no Carmelo, esquecida. Ele se vê como um fracasso, diminui tudo o que fez e, o mais importante, ele se convence de que está absolutamente sozinho nessa luta. A dor emocional virou uma lente que escureceu toda a visão dele. E é justamente nesse ponto mais baixo que a beleza do cuidado de Deus aparece de uma forma que a gente não espera. Onde talvez a gente esperasse uma bronca, um seja forte, a resposta divina quebra todas as nossas expectativas sobre como o poder deveria agir. Olha que incrível! Deus cuida do corpo antes de tratar da alma. Um anjo não é enviado para dar uma lição, mas para levar pão e água e insistir que Elias durma. É um reconhecimento profundo de que a exaustão física e emocional precisa ser tratada primeiro. A cura começa pelo básico. Esse processo de recuperação tem várias fases. Primeiro, a restauração física.
Depois, essa longa jornada, que funciona como um tempo para processar tudo, longe da crise. Em seguida, a catarse, a chance de botar toda a dor para fora. E por fim, uma nova revelação e um propósito renovado. Não é um concerto rápido, é um processo de cura. Lá no Monte Horebe, o mesmo lugar onde Deus falou com Moisés em fogo e trovão, Elias provavelmente esperava algo parecido. E é ali, no silêncio da montanha, que Deus faz uma pergunta que prepara o terreno para uma das revelações mais profundas da Bíblia. Deus envia manifestações espetaculares de poder. Um vento que quebra as rochas, um terremoto que abala a montanha, e depois um fogo consumidor. Exatamente o tipo de poder que Elias tinha invocado no Carmelo. Mas o texto faz questão de dizer, o Senhor não estava em nenhum deles. A revelação vem no oposto do espetáculo. Vem no que a gente traduz como uma voz mansa e delicada ou o som de um silêncio suave. Deus estava ensinando Elias e a nós que sua presença mais transformadora muitas vezes não está no barulho das grandes vitórias, mas no cuidado discreto, no conforto silencioso, na presença que acalma a alma. Então, a visão distorcida de Elias é corrigida. Aquela mentira do isolamento é desfeita com uma verdade simples. Deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. A luta dele não foi em vão. E a sensação de solidão era só isso, uma sensação, não a realidade dos fatos. A recuperação de Elias não foi um ponto final, uma aposentadoria. Foi, na verdade, uma restauração para que ele continuasse um propósito ainda maior, mas agora com uma sabedoria muito mais profunda. Deus não só cura Elias, ele o reorienta, dá a ele novas tarefas, mostrando que sua vida ainda tem um propósito enorme. A crise não o desqualificou, pelo contrário, ela o preparou. A experiência da fraqueza o tornou mais apto para o próximo capítulo da sua jornada. A vida de Elias pode ser resumida nessa jornada por 3 montes. O Carmelo é o testemunho público. Horebe é a aprovação pessoal, o amadurecimento. E, séculos depois, no Monte da Transfiguração, ele aparece em glória. A aprovação não foi o fim, mas uma parte essencial de sua jornada até a glória. A história de Elias ecoa através do tempo, sabe? E se conecta diretamente com essa promessa universal de descanso. A mensagem não envelhece. Para todos que se sentem sobrecarregados, exaustos, no limite, existe um convite para encontrar alívio e restauração. E essa é a reflexão que fica. A jornada de Elias nos convida a reexaminar nossos próprios desertos. Talvez o ponto de ruptura não seja um sinal de fracasso, mas sim um convite. Um convite para encontrar uma força que não se manifesta no fogo e no barulho, mas na quietude e no cuidado de um sussurro suave. Talvez no silêncio das nossas próprias fraquezas a gente encontre a força para recomeçar,